E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mister Beta. No vídeo de hoje, será o quadro Conhecendo os Aquários dos Inscritos, tá bom? E dessa vez vamos conhecer o aquário do inscrito Iveson, tá? E para quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá? Vocês já devem estar sabendo como é que funciona, tá? Quem não souber, dá só uma olhadinha nesse link aqui embaixo, que tem tudo explicadinho, bonitinho, o que vocês devem fazer para postar os seus aquários aqui no canal, tá? É muito simples, podem mostrar tudo que vocês utilizam aí, como rações, eletrônicos, os químicos, né? Não tem problema nenhum não, tá, galera? Então, fiquem à vontade, tá bom? Então, bora lá conhecer o aquário do Iveson. Fala galera, meu nome é Iveson, eu sou aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu vou falar um pouco para vocês aí sobre o meu aquário. Esse aquário é bem antigo, tá? Eu comprei ele de um criador, ele tinha vários aquários desse aqui, fazendo procriação de várias espécies, e esse aquário em específico estava desativado há muito tempo. Então eu não tenho experiência com colagem de aquário, e me cobraram caro também aqui para fazer essa recolagem, desmontar e montar ele novamente. Então eu comprei essas cantoneiras aqui, bem baratinho aqui numa loja, e fiz esse reforço em toda a estrutura. Esteticamente não ficou tão bonito, porém eu tenho uma segurança maior aí no fato do aquário acabar estourando pela cola antiga. Então ficou bem mais reforçado. Eu também fiz um sample, tá? Esse sample aqui foi eu que fiz, um sample lateral. Tem a parte da captação, tem até uma beta ali, ela adora ficar ali. Uma beta palhaço, ela é meio deficiente, ela tem um problema na coluna, não nada muito bem. Ela adora ficar ali. Ali é na parte do perlon, a água desce, vem aqui por baixo. Tem uma abertura nesse vidro, onde a água sobe passando pela mídia tradicional. Eu tenho 1 litro de mídia tradicional aqui. E a água cai aqui na parte da bomba, onde eu tenho mais mídias aqui da Oceantec, inclusive muito boas, tá? Depois dessas mídias aqui, controlou bastante meu nitrito e amônia. E a minha bomba é de 2.300 litros/hora. É uma bomba muito grande para esse aquário. Então por isso eu tive que fazer essa estrutura aqui, de retorno de pressão. E tem aqui uma válvula, onde eu faço o controle do fluxo aqui em cima, tá? A minha flauta, ela tem furos em cima e embaixo. A parte de cima, como vocês estão vendo aqui, ela agita a parte superior da água, oxigenando bem melhor, para não fazer aquele bloqueio de troca de gases. E a parte de baixo vai jogar aqui o fluxo de água para o fundo do aquário, levantando todas as partículas para que caiam lá no SAMP. Quanto à minha fauna e flora, quanto aí as plantas que eu tenho, não sei se fala flora, mas enfim, nessa parte que eu tenho aqui, eu não entendo muito bem do nome das plantas, tá? Eu só fui achando bonito e comprando. Essas fininhas aqui eu não sei o nome dela. Essa daqui também eu não faço ideia. Se vocês souberem aí, me mandem. Lá atrás eu tenho as mato-grossenses, ó. Essas aqui em cima são mato-grossenses. Essa daqui que tá aqui atrás é a rabo de raposa. Essas aqui eu não sei o nome delas. Essa daqui o lojista falou, eu lembro pelo nome que é bem engraçado, que é cabomba. Eu decorei essa aqui pelo nome engraçado. E essas aqui eu também não faço ideia, não sei o nome delas. Eu tenho aqui 2 galhos que ajudam aí na acidez da água, não deixa subir muito o pH. A minha fauna são esses carinhas aqui, que eu acho muito colorido. Para o meu filho, ele adora. Eu vou tentar passar para vocês aqui o nome de todos que eu conheço. Começando pelo acará, que é de água ácida. A minha água aqui é uma água alcalina, ela está em 7.2. Porém esse carinha aqui, quando era bem novinho, o lojista lá fazendo um procedimento de limpeza nos tanques dele, esse carinha bem novinho caiu num tanque de água alcalina, e bem alcalina, tá? Lá estava acima de 7.5.
E ele se desenvolveu muito bem, ele não tirou de lá, ele não viu esse carinha cair e ele não tirou de lá. E depois de grande, ele percebeu a presença dele naquele tanque e deixou ele lá. Numa conversa que eu tive com ele, que eu sempre quis um acará, mas o meu pH que sempre foi puxar para o alcalino, eu não podia ter. Aí ele me sugeriu levar esse carinha. E ele tá aqui bem feliz, se desenvolvendo muito bem. As cores dele tá bem interessante, ó. Ele tá se desenvolvendo bem, tá bem saudável. Eu tenho também de água ácida, que não deveria estar aqui, mas também se ambientaram muito bem, são as colidores. Eu tenho 3 colidores aqui, albinas. Elas estão super bem aqui, adoram passar o dia todinho aqui, revirando toda a parte de baixo do aquário. Eu tenho também as espadinhas. Eu tenho 2 espadinhas laranja e tenho 2 que são branquinhos com uma listra, que é esse rapazinho aqui, ó. Ele é um branquinho, uma espadinha bem diferente, eu gostei dele. Eu tenho também aqui guppies, a maioria são fêmeas. Eu tinha 2 machos, um morreu, o outro tá bem escondidinho, que ele é bem pequenininho. Eu tenho 4 betas, tenho aquela palhaço lá que adora ficar no SAMP. Eu tenho essa vermelhinha aqui, tenho outra também vermelhinha e tenho essa azul aqui, ó. Eu tenho também os paulistinhas. Tem um paulistinha na cor tradicional, esses 2 laranjas e um amarelo. Eu tenho também as molinésias. A minha molinésia milk, tenho algumas, tem uma preta também, uma pintadinha. E eu creio que só. Aí diferente também eu tenho esse rapazinho aqui, ó, que é uma lagosta filtradora. Ela gosta de ficar bem escondidinha ali, mas geralmente ela passa o dia aqui no fluxo de água. Ela se pendura aqui e fica filtrando a água que sai da flauta. Produtos, eu utilizo o nitrito, amônia e pH. Eu tenho que comprar ainda o GH. No início da ciclagem eu fiz com essas 2 mídias aqui, com esses 2 aceleradores, que é o Biostart e o Biobacter. Ração eu uso a Tropical em flocos e tenho essa aqui que afunda para que as colidores consigam se alimentar. Iluminação eu uso esses 3 refletores aqui. Esse refletor aqui é um refletor daqueles que você coloca embutido no gesso ou no teto. Então, por ser fininho esteticamente, ele fica melhor aqui, por isso que eu comprei deles. E aqui, isso aqui foi um improviso que eu fiz. Não dá para ver muito bem porque a água tá turva, mas aqui tem uma barra de LED grande, branca, uma barra menor vermelha e 2 barras pequenininhas azuis, que fazem esse efeito de iluminação aí para colorir bem mais os peixes, tá? Então esse aí é meu aquário. Aberto a sugestões aí, se vocês puderem me ajudar. E obrigado aí a galera do canal por ajudar tanto aí com os vídeos, ensinando a gente o que fazer de modo correto. Bom, então, meus amigos e amigas, aí está o aquário do Iveson, né? É um aquário aí bonito, tem uma decoração bacana, eu gostei pessoalmente falando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fauna. Bom, como ele me explicou ali a história do acará bandeira dele, né? É um bandeira aí que nasceu e foi criado em um pH alcalino. Isso é possível, Lincoln? Olha, eu vou dizer para vocês que sim, é possível. Existem adaptações, são casos à parte, mas existe sim, tá? Então vocês podem ver alguns peixes que teoricamente são de pH ácido vivendo ali no levemente alcalino. É claro que não ao extremo do alcalino, aí também já está ferindo um pouco a fisiologia do animal, né? Mas no levemente alcalino é possível sim, tá? Mas não são todos os casos. Como o próprio Iveson falou, ele disse aí que o bandeira dele, ele nasceu em pH alcalino, foi jogado no caso, né, em pH alcalino sem querer, e ele foi crescendo, se desenvolvendo ali dentro, e de fato aparenta estar muito bem, né? As escamas estão bem bonitas, a coloração do peixe está bem bonita. Então nesse ponto eu diria que sim, dá para adaptar o animal nessa forma, tá? Mas não são todos. Infelizmente, quando algumas pessoas tentam fazer isso, existem aí muitas perdas, né? Então, na dúvida, galera,
Só se for sem querer que caiu ali dentro, ok, o animal pode se adaptar, mas alguns não sobrevivem, tá? E acabam partindo para outro mundo. Então, não é algo que vocês devem fazer com certa frequência, tá? Existem aí algumas aberrações genéticas, né? Tem peixe aí que vive em todo tipo de pH e vive perfeitamente bem, mas isso é genética, tá? E genética é algo muito confuso, muito complicado, é igual o ser humano. Tem ser humano que tem genética que aguenta um monte de coisa, toma remédio, toma um monte de coisa e tá perfeito, tá com a saúde plena. Tem pessoas aí que bebem, fumam, fazem um monte de coisa e vai fazer exame, tá com a saúde boa. Enquanto algumas pessoas precisam levar uma vida saudável para poder ter minimamente um pouco de saúde. Então tudo é genética, galera. Mas é claro que existem exceções, e pequenas exceções, tá? As famosas aberrações genéticas, tá? Então não é para todo mundo, não é para todo tipo de animal que isso acontece, tá? Bom, explicando isso um pouquinho, né? Como é que isso funciona, o que eu tenho a dizer no final das contas é que não tentem colocar bandeira em pH alcalino, tá? No máximo ali no neutro. Como é o caso do Iveson, ele explicou tudo mais, a gente até releva porque o animal tá bem. Às vezes já aconteceu de você pegar um animal de água ácida, teoricamente, e colocar ele realmente na água ácida, sendo que ele foi criado a vida inteira no alcalino, vocês vão colocar na ácida e o animal vai definhar e vai partir para outro mundo. Isso acontece, tá? Então fica aí para vocês um aprendizado que pode ser que aconteça, mas não é sempre, tá? Deixando isso bem claro aqui, tá bom? E com relação aos outros peixes, bom, temos aí umas betinhas fêmeas ali dentro do aquário, né? Eu, pessoalmente, não curto muito colocar beta em comunitário, tá? Eu já expliquei várias vezes, vou até falar de novo para a galera que ainda não viu esses vídeos, né? Bom, o beta em comunitário, ele pode apresentar um comportamento tranquilo, que é o que muitas pessoas sempre alegam. Não, mas o meu beta tá muito tranquilo, ele não briga, ele não apanha, ele tá vivendo em perfeita harmonia. O grande problema nisso, galera, é a alimentação. Beta come pouco, beta precisa comer pouco, principalmente os splendens, né? Que são esses betas que geralmente te encontra em pet shops, lojas de aquarismo, né? Os coloridinhos. E esses betas têm muita dificuldade com relação a comer muito. Eles querem comer muito, óbvio, todo animal quer comer bem, né? Só que o problema é que nós, seres humanos, temos que dosar bem a quantidade de comida. E quando vocês colocam um beta em um aquário comunitário, o que pode acontecer ali? Temos muitos peixes ali dentro do aquário do Iveson, temos bandeira, temos poecilídeos, temos coridoras, enfim, um monte de peixe. E ali, obviamente, não é para jogar pouca ração, tem que jogar uma quantidade considerável para todo mundo comer bem. Nisso, estamos entendidos, né? Só que o beta vai comer muito ali também. Então vai comer ração de flocos, vai comer ração de grãos, vai comer alimento de fundo, de coridora, ele vai comer de tudo. E isso que é o grande problema. O animal vai entrar num estado de constipação, tá? Então, eu não recomendo muito que vocês coloquem betas em comunitários por causa disso. Não é só pelo comportamento, mas sim pela alimentação. Betas são carnívoros e às vezes vocês estão jogando espirulina para um bandeira, espirulina para um poecilídeo e ali ele vai comer espirulina e espirulina não é tão bom para o beta. O beta é carnívoro, galera. Ele pode até comer esporadicamente um pouquinho de espirulina, uma vez ou outra, que não vai fazer mal. O problema é que quando tem uma dose muito grande de espirulina ou qualquer outro tipo de alimento que não é ideal para o beta, ele vai sentir. E quando ele sentir, aí vocês vão ver, né? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Já tá até ficando repetitivo demais. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem no Instagram mandando foto do beta constipado. Aí quando a gente olha a foto, ele tá em meio a vários outros peixes, peixes cardume, quinguios, bandeiras, disco, já peguei até com disco também dentro, cascudo, um monte de peixe que não é compatível na alimentação com beta. Então é por isso que o animal fica constipado, tá? Tem a questão que o Iveson mostrou, uma betinha que fica sempre ali na entrada, né, do sump lateral dele. Cara, assim,
eu não sei se realmente ela gosta de estar ali, né? Bom, talvez goste, não sabemos, mas pela minha experiência, ou a beta está assustada, acuada, né? Ou então, por alguma razão, às vezes ela está apanhando de alguém, às vezes o Iveson mesmo não está vendo isso, porque as betas fêmeas, elas brigam entre elas também, tá? Então, às vezes ela está acuada, ou por ela ter aquele problema que ele falou, né, algum probleminha de saúde, ela não consegue nadar o suficiente e a correnteza está empurrando ela para ali. E ela não está tendo força para ficar nadando o tempo todo, porque pelo que eu percebi, o aquário tem uma correnteza elevada ali. É uma correnteza da qual geralmente estressa muito o beta. O beta gosta de águas mais lentas, tá? Então também tem essa questão de um comunitário que eu não recomendo muito, porque às vezes a gente tem que gerar uma movimentação bacana na água para oxigenar, para alguns peixes específicos, né? Então, tudo bem, mas o problema é que o beta não precisa de oxigenação na água. O beta é um peixe que pega ar atmosférico e ele se estressa muito com água muito movimentada. Então, às vezes, a sua beta, Iveson, pode estar estressada, pode estar assustada, ou talvez ela goste mesmo de ficar ali, não sabemos. Mas, pela minha experiência, talvez seja uma dessas opções, dela estar assustada, acuada, né? Estressada devido à correnteza. Às vezes ela não está conseguindo nadar pelo mesmo problema que você falou que ela tem de saúde, às vezes ela não tem força suficiente. Então, a correnteza empurra ela e deixa ela presa ali, porque ali tem uma pressão, a água está caindo para dentro do SUMP, então ali tem uma pressão. Se o peixe grudar ali e ele não tiver força, ele pode ficar preso ali, um pouco baqueado, está sem força. Aí, primeiro local que a água vai empurrando ele vai ficar preso ali. Então tem que tomar cuidado, tá? Dá uma atenção especial para essa betinha aí, para ver se ela não está precisando de alguns cuidados especiais. Se for o caso, até separá-la, né? Deixar ela sozinha em um aquário para ver se ela melhora um pouquinho esse comportamento dela, tá? Mas é só uma sugestão, tá? Temos a questão aí do Bandeira, né? Até acabei esquecendo de falar sobre o Bandeira sozinho. Algumas pessoas diriam que é de grupo, etc e tal. Mas eu sempre falo também a mesma coisa. Às vezes o Bandeira não se dá bem contra o Bandeira, galera, tá? Então, às vezes é melhor deixar o Bandeira sozinho do que botar em grupo e a pancadaria comer solta. Tem pessoas que têm sucesso com vários bandeiras e eu acho isso ótimo, porque fica muito mais bonito, você vê um comportamento mais natural do animal. Então, de fato, eu acho super legal o que é pregado sobre bandeira ficar junto com outras bandeiras, né? Formar um grupo. Mas quando não dá certo, galera, não tem como, tem que separar, não tem jeito, tá? Ainda mais que esse bandeira dele é adaptado ali, né, para viver em pHs mais alcalinos, levemente alcalino. Aí beleza. Aí você vai colocar outros bandeiras ali dentro, vai dar problema, né? Então, tem essa questão também. Bom, Coridora eu diria que vive perfeitamente bem em pHs levemente alcalinos, então nisso eu não vejo problema nenhum. O pH está 7.2, não está tão alcalino assim. Eu acho que vive perfeitamente bem, já vi vários aquários aí de pH 7.2, 7.4 e Coridora ali até reproduzindo tranquilamente. Então nisso eu não vejo problema nenhum, tá? Bom, tem ali Paulistinha, tem Espadinha, tem Guppy, temos ali um monte de peixe, né? Só ficar atento que geralmente as pessoas gostam muito de fazer aquário de pós-silídeos. Eu acho bacana demais porque fica bem colorido, né? Mas o Guppy geralmente não é tão indicado para viver com outros pós-silídeos, porque ele é muito lentinho. Então, vira e mexe tem sempre ali um espadinha beliscando a cauda dos Guppies. E isso, às vezes, não é legal, estressa o animal fica doente, né, e acaba partindo para outro mundo. Então, fica só de olho nisso. Se não estiver atacando, tudo bem. Ok, só observar isso aí para ver se não está tendo esse tipo de problema de beliscada, né? Lagosta filtradora, show também, vive perfeitamente bem num pH 7.2, é até um dos recomendados mesmo para ela viver bem. Só ficar de olho porque eu já tive experiência de lagosta filtradora pular do aquário, tá, Iveson? Então, eu não sei se você tirou a tampa ali só para fazer a gravação, mas caso não tenha, fica só de olho para ver se ela não vai pular, porque às vezes pode ser que ela pule, não é sempre. Geralmente ela fica lá no fundo mesmo, nada demais, ela fica bem quietinha mesmo, é um comportamento mais natural desse animal, né? Mas fica só de olho para ver se ela não tem alguns comportamentos de saltar do aquário, valeu?
Bom, tirando isso, o aquário tá bonitinho, é só deixar a natureza fazer o trabalho ali dentro. E a planta que você tinha dúvida ali, que você não sabia qual é o nome, é Elódia, tá bom, Iveson? É uma planta muito legal, planta fácil demais de manter. É só manter uma iluminação ali como você já está mantendo mesmo, deixar a plantinha crescer, fica bonito, dá para fazer um paredão bem legal atrás do aquário. Então é só deixar que as plantinhas vão se desenvolvendo, elas estão bonitas, dá para ver que a iluminação tá dando conta delas, então só manter e é só ser feliz, tá bom? Então a hora que você quiser mandar de novo pra gente o vídeo de uma atualização do seu aquário, fique à vontade, tá bom, Iveson? Fica só de olho aí nos betas mesmo, porque eu pessoalmente acho que seria interessante você no futuro, caso você possa, é claro, fazer um aquário só para elas, tá? Que assim você vai ter menos estresse e você não vai ter esse tipo de problema de constipação futura, tá? A gente espera que não tenha, óbvio, a gente sempre torce para o bem do animal, mas só um adendo mesmo para você ficar de olho mesmo em alguns comportamentos ali dentro, valeu? Então, é isso, galera. Se vocês querem dar sugestões aí para o aquário do Iveson, deixa aqui nos comentários, tá? Com seu devido respeito, beleza? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!